Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h13, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira aqui na Prever FM. Lembrando que a gente está com o concurso, afinal de contas, hoje tem jogo do Brasil na Copa do Mundo. Às 14h, Brasil e Japão. Quanto vai ser o jogo? Você dá o seu palpite no 3440-1009, seu nome completo, e você vai concorrer a um parmegiana para 2 pessoas, presente do Ambar Bar e Restaurante. Já está aqui no estúdio para a nossa entrevista 974, o cirurgião vascular, Dr. Rafael Pimenta. Nós vamos falar hoje sobre lipedema. Dr. Rafael, bom dia, satisfação em atender mais uma vez o nosso convite. Bom dia, Márcio, Ellen, André e Lou. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de a gente conversar um pouco a respeito de uma doença que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Que é o lipedema, né? Tem cada vez mais interesse, principalmente do público mais acometido, que é o feminino. E é interessante a gente poder esclarecer um pouquinho das dúvidas aí que surgem a respeito do tema. Eu andei lendo esses dias, doutor, de que mais de 12% das mulheres adultas brasileiras têm o lipedema. Pois é. Apesar de vir com essa ideia de que é uma doença mais nova, vamos dizer assim, né? Ela já é descrita desde 1940. É uma doença antiga, né? Mas que vem ganhando espaço aí nos últimos tempos. Nos últimos 10 anos a gente tem virado um pouco, né? Olhado um pouco com mais carinho para esse problema de saúde que acomete realmente, a gente tem, isso é um dado nacional, né? De 12,3% da população feminina, mas ainda a gente tem muita coisa a descobrir a respeito do lipedema e existem dados que trazem até 18 a 20% de incidência na população, principalmente feminina. Vamos começar do início, para um leigo. O que é lipedema? Pois é. Lipedema é quando você tem um acúmulo exagerado de um tecido gorduroso, principalmente nas pernas, né? E eventualmente acometendo os braços. A grande questão em relação ao lipedema é porque ela traz uma piora importante na qualidade de vida dessa paciente, né? Não só pela questão eventualmente pelo impacto estético que traz para a paciente, mas porque a principal característica do lipedema é a dor, né? Então a paciente tem uma dor contínua nessa perna, nesse tecido inflamado. Não é um inchaço só, não? Não é um inchaço, né? Ele é um tecido gorduroso mesmo. Ele traz uma sensação de inchaço para essa paciente, mas ele tem como principal característica a dor, né? E é um tecido de difícil, você não consegue eventualmente tirar ele com qualquer dieta ou com eventualmente qualquer atividade física, e isso piora mais ainda a questão da piora da qualidade de vida dessa paciente, porque ela começa eventualmente a se culpar, né? Ela fala, nossa, eu faço academia, eu faço a dieta e eu não tenho melhor em relação a esse desconforto da perna. E nessa imagem que a gente está vendo aí, para um leigo, você pode falar, essa pessoa tem celulite. Então, como é que o médico consegue diferenciar celulite, obesidade e lipedema? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque assim, existe um ponto de encontro entre a obesidade e o lipedema, mas são doenças que elas podem, na verdade, se coincidir, mas elas são doenças totalmente diferentes, né? A obesidade, ela tende a ter um acúmulo generalizado, né? E o lipedema, ele caracteristicamente ele poupa abdômen, tronco, né? E ele poupa mãos e pés. Então ela é diferente da obesidade. A obesidade tem um acúmulo mais generalizado. E a característica da gordura é diferente. A gordura do lipedema, ela tem uma característica de ter um processo inflamatório muito grande, e isso traz com que a paciente sinta muito desconforto na perna, eventualmente ao toque. No quadril também não, só na perna? Na perna como um todo, até o quadril, até a região do bumbum. E aí, eventualmente, tem também essa questão da celulite associada, né? Do aspecto de celulite na perna. A paciente tem muito medo, até mesmo eu escuto muito relato de paciente falando assim, que tem receio de brincar com o filho, porque se o filho bater na perna, ela vai ter dor na perna. Agora, por que a maioria, as mulheres são afetadas, doutor? A grande questão é a relação com o hormônio, né? Com o estrógeno. Então ela é uma doença que é mediada pelo estrógeno, tanto que caracteristicamente ela tem 3 períodos de piora, né?
que é o período inicial da menstruação, quando a menina começa a ter uma influência mais alta do estrógeno, depois nos períodos gestacionais e no final, lá no período da menopausa, ela também tem caracteristicamente uma piora dos sintomas e do aspecto da perna. E tem como evitar isso? Alguma coisa que pode fazer para não ter? Porque isso daí a pessoa não nasce. Não, ela é uma questão hereditária. Ela tem uma influência hereditária muito grande. Então ela tem uma tendência. Você vai conversar com o paciente que tem lipedema, ela vai falar que a mãe tem essa característica de perna mais gordinha, de perna mais cheinha. Aquelas pessoas que tem um quadril bem. Bem assim. Quadril mais acentuado. Grande, vamos falar, né? Que destaca. Às vezes tem uma cintura fina, tem um. Mas ele chega no quadril, tem aquele quadril. É diferente da obesa. Enorme. Do paciente que tem a obesidade, que ele tem uma distribuição da gordura como um todo. A mulher com lipedema, ela tem essa característica. Ela tem um tronco eventualmente fino, né? E você vê o destaque do quadril, o destaque da coxa, por conta desse acúmulo de gordura nessa região. Então, às vezes teve algumas pessoas, mulheres, né? É só uma pergunta de sim ou não. Homem também pode ser acometido? Pode, mas é extremamente raro. Aí tem aquelas mulheres que são magras, né? Aparentemente, mas tem um acúmulo aqui no braço. Isso também é lipedema, que dá até uma diferença aqui no braço. E como fazer para isso? Minimizar o tratamento, o que fazer? O tratamento, ele é baseado principalmente na questão nutricional, né? A gente está aprendendo ainda muito a respeito do lipedema, mas existe uma correlação desse processo inflamatório ele ser desencadeado pelo que você come. Então, o que você come eventualmente vai ter uma influência na formação de mediadores inflamatórios e um maior acúmulo dessa gordura, né? Então, o que você come piora a sua tendência a desenvolver o lipedema, né? Já então, tem alguma coisa identificada nesse sentido, tipo celíaco, que não pode comer glúten? A ideia, na verdade, não é você fazer... Isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade, porque o paciente, a gente precisa ter um tratamento multidisciplinar. O vascular, ele acaba tratando esse paciente, porque eu sempre brinco que o paciente, o vascular, às vezes ele é visto como um médico de dor na perna, né? Então, tá com dor na perna, vai ver no vascular. Mas a gente precisa de um acompanhamento de várias outras especialidades, tanto um apoio muito importante da parte nutricional, um nutrólogo ou um nutricionista, fazendo parte dessa equipe que vai acompanhar a paciente portadora de lipedema. E aí, a ideia não é você necessariamente fazer uma dieta restritiva, como uma dieta para perder peso, né? Uma dieta que você tira os principais desencadeantes do processo inflamatório, que são os carboidratos. Então, você tende a ter uma dieta como uma dieta do Mediterrâneo, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta cetogênica, onde você tende a ter menos ingestão de carboidrato, e isso vai proporcionar uma melhora em relação à qualidade de vida da paciente. Na fase de tratamento clínico, o foco é você tirar principalmente a dor dessa paciente, né? O desconforto da perna, né? E aí, em cima disso, a gente associa outras terapias também para conseguir melhorar a qualidade de vida das pacientes. Medicamento ainda não tem. Existe, na verdade, assim, o vascular também ele acaba sendo envolvido no tratamento, porque de 25% até 50% das mulheres têm a doença venosa associada. A gente vê aqui nessa foto, é bem esse exemplo, né? Então a paciente tem uma característica marcante de lipedema, um acúmulo de gordura na perna, e também tem varizes, né? A gente vê aquelas veias tortuosas ali. Então, uma coisa leva a outra? Quem tem lipedema pode ter varizes? Não necessariamente, mas as doenças, a varizes piora o lipedema, porque pelo processo inflamatório você tem uma dificuldade de drenagem linfática, né? E as varizes pioram os sintomas por também proporcionar uma dificuldade de drenagem desse membro. Diz que a panturrilha ali é quase como um segundo coração que bombeia, né? Tem alguma alteração cardíaca para uma pessoa que tem esse problema? Ela tem alguma dificuldade, alguma coisa? A paciente que tem lipedema, ela tende a ter um tecido muscular e tendina um pouco mais fragilizado, né? Então, às vezes, você tem até algumas alterações osteomusculares por conta
do quadro de lipedema sério, relacionado ao processo. É sério, ao processo do lipedema. Tanto que faz parte também do tratamento, não só a questão nutricional, né, mas um incentivo em relação à atividade física. Para você, a atividade física é a melhor maneira de você fortalecer o nosso coração periférico. Para o sangue chegar até a ponta do pé, a gente tem uma bomba específica que é o coração. Para voltar, não tem. Eu vi já várias mulheres assim, né? Mas eu não tinha ideia do que era. Nunca ninguém me esclareceu. A primeira vez ela é uma doença ouço, pouco assim, diagnosticada. Um esclarecimento sobre isso, né? Você vê aquela mulher às vezes com aquele quadril bem grande e tal. Você olha, acho que da natureza dela, mas aquilo não é natural. Existe uma questão de ser uma característica dela, mas a grande questão é que junto dessa, não só da parte que você vê visual, ela tem dor. Eu sempre não sabia que ela sentia dor. Eu sempre uso o exemplo de... É muito comum as pessoas terem dor nas costas. A dor nas costas é uma dorzinha que às vezes não é uma dor forte, mas ela fica o dia inteiro ali. O dia inteiro ali. No final do dia, você tá pesado, de mau humor, irritado. Você não sabe nem porquê, mas você não tá bem. Fernando? Né? E aí, quando você trata essa paciente, quando você consegue melhorar a qualidade de vida dessa paciente, ela volta com o cabelo diferente. É uma outra pessoa, né? O rosto é diferente, porque quando você tira a dor da paciente, sempre promove melhora da qualidade de vida. Ela começa a se sentir melhor, começa a se olhar para si e falar, poxa, eu preciso melhorar, porque você tira aquela coisa que estava deixando ela para baixo. Agora, doutor, eu fico imaginando, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? E a pessoa que tem o lipedema, a vida toda vai ficar com essa sensação de dor constante? A grande questão, esses dias eu até postei na minha rede social uma coisa interessante de uma menina que trata de lipedema, né? E hoje em dia na internet... Menina, quer dizer, jovem? Jovem, a gente começa a ter as primeiras alterações no período menstrual. Meu Deus, com 15, 16 anos, sei lá. Daqui a pouco das nossas meninas. Né? Mas aí tem um detalhe, doutor, que eu até tinha separado para perguntar. Já que essa doença, ela em parte é hereditária, ela pode trazer da mãe, né? E começa na puberdade. Não existe nenhum tratamento hormonal antecipado que possa evitar? Isso já está sendo estudado? Porque a genética é um dos campos de estudo da medicina que mais tem se desenvolvido. Você está me dizendo que eu acredito que isso não vai existir para sempre. Não, acho que talvez não na nossa geração, amanhã, mas daqui a pouco você vai ter um remédio que vai mudar as questões genéticas. Porque a coisa genética, acho que nada está se desenvolvendo mais rápido e está sendo tem conhecimentos novos como na genética, né? Isso está evoluindo, mas assim, ainda é o que eu falei, a doença é antiga, né? Ela é conhecida desde 1940, mas a gente começou a prestar mais atenção. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde colocou ela no CID, que é só agora? Bem recente, muito recente. Então, agora que a gente está aprendendo em relação à questão hormonal, embora até recentemente teve uma entrevista aqui do Gibim e do Fábio a respeito disso daí, a questão hormonal ela é eventualmente utilizada, mas não existe nenhuma indicação ainda nos estudos comprovadas da influência de algum hormônio para você prevenir. Não existe, na verdade, ainda não tem nenhuma orientação a respeito disso, né? O que existe aí ainda não, sem muita evidência, é a associação de um medicamento que tem sido bastante utilizado para bastante outras coisas, que é a tizepatida, né? O Mounjaro. Ele tem um efeito anti-inflamatório, né? Ele vai ajudar a perder eventualmente o peso quando você tem a sobreposição da obesidade. E piora muito, né? Se a pessoa tem essa sobreposição. Porque quanto mais obesa a pessoa for, tecido gorduroso, ele tende a produzir também mais estrógeno, né? Então, você tem influência na piora dos sintomas. Então, o tratamento da obesidade e a tizepatida também tem um efeito anti-inflamatório. Que ameniza um pouco. Que ameniza a dor, mas ainda sem grandes comprovações científicas. Eu acho que são coisas que vão sair nos próximos anos. Existem bastante... interesse até mesmo da indústria em falar, olha, também funciona para isso,
né? Mas ainda não tem nada cientificamente direcionado para isso. A gente sabe que existem melhoras com o uso da tizepatida nos sintomas dessa paciente. A questão hormonal ainda não existe nenhuma evidência de benefício direto, então não tem uma orientação para prescrição de medicamentos tendências androgênicas para essa paciente. Não tem indicação cirúrgica, é só existe a possibilidade de tratamento cirúrgico nesses casos também, né? Que seria? Então? Existem várias técnicas que você pode realizar, como por exemplo uma lipoaspiração, para você diminuir. Mas é interessante o seguinte: às vezes você vai para um cirurgião plástico, para alguém que vai fazer essa questão com o objetivo de tratar o problema, mas não vai ter cura. Então, assim, as orientações que a gente tem em relação aos consensos, né? As diretrizes para você fazer algum tipo de procedimento é você ter uma paciente que se adaptou ao tratamento por um segmento de 1 ano. Olha, eu estou adaptado à dieta. Não é fácil, né, gente? Hoje tem Jogo do Brasil, a gente vai acabar saindo um pouco da dieta. Quando essa paciente sai da dieta, até voltando ao que eu estava falando do history anterior, a menina, ela postou um dia que ela foi comer uma pizza. No dia seguinte, a perna dela já estava totalmente diferente. Uma única pizza? Uma vez que ela foi lá e comeu uma pizza. Assim, não, comeu uma pizza inteira. Uns 4 pedaços, vamos dizer assim. E aí ela teve uma mudança perceptível na qualidade da pele. Então não é fácil o tratamento também. Nossa, né? Imagino como é que deve ser o dia a dia de uma pessoa. Quando você consegue adaptar essa paciente para a tríade, para o tratamento clínico, que inclui o acompanhamento multidisciplinar, eventualmente o vascular, um endócrino. Existem possibilidades de outras doenças associadas, como por exemplo, doença da tireoide, né? Um nutrólogo, um psicólogo, porque a questão da dor realmente traz uma piora na qualidade de vida. Um profissional de educação física, porque a atividade física ela é fundamental. E essa paciente, a gente tem que ver que a gente está partindo de uma paciente que tem uma perna inflamada. Então ela não vai sair correndo 10 quilômetros, porque ela vai ter piora da dor, né? Então você tem que ter a orientação em relação à questão de uma atividade física de qualidade que essa paciente tem que fazer. Quando você vem com esse segmento de 1 ano com a paciente adaptada, aí você considera eventualmente associar técnicas para melhorar a questão estética, ou eventualmente quando mesmo assim a paciente não teve melhora dos sintomas, você pensa numa intervenção cirúrgica para tentar aliviar os sintomas. E os números são assustadores. 12% das mulheres, falando em 9 milhões de brasileiras na faixa adulta, tem isso. É um número muito alto. Bastante gente. E por isso que a gente está começando a prestar mais atenção, porque às vezes você tem uma paciente, que nem você falou, que tem um quadril, que tem um desconforto, e eu que lido com isso no dia a dia, a gente não tem noção de como isso, como essa questão incomoda as mulheres. Então, vamos trazer para Botucatu, 150 mil pessoas, vamos falar que metade é femininos, 70 mil, 12%, tá falando 8, 9 mil pessoas em Botucatu. É grande. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Rafael Pimenta, médico cirurgião vascular, falando sobre lipedema. E o nosso concurso continua acontecendo, afinal de contas tem Jogo do Brasil hoje, 3440-1009 é o nosso WhatsApp, você dá o seu palpite, seu nome completo e vai concorrer amanhã a um almoço a 2 pessoas, né? Um parmegiana presente do Âmbar Bar e Restaurante. Vamos ao intervalo, já voltamos com a entrevista no Primeiro Jornal. 7h36, doutor Rafael, pode ter erro de diagnóstico para detectar que é um lipedema? O diagnóstico ainda é uma coisa complicada, né? Primeiro, em relação, a gente não tem ainda um exame específico para você bater esse martelo, falar, você tem lipedema. Tá. O exame, o diagnóstico, ele é basicamente de acordo com o que a gente tem numa conversa com o paciente. Então, os sintomas, né? O paciente chega pra gente falando dos sintomas, né? Então, ela tem dor na perna, né? Tem uma sensação de inchaço. Ela tem hematomas que aparecem do nada, né? Então, esses hematomas que às vezes as mulheres têm, que não bateu, isso pode estar relacionado com a questão do lipedema, né? E a gente consegue avaliar no ultrassom
que a gente tem dentro do consultório vascular, nódulos de gordura que dão um direcionamento em relação à possibilidade do lipedema e o aspecto da perna, né? Mas o lipedema ele é dividido em 4 estágios. O estágio 1, você olha, não tem nada muito significativo em relação à característica da perna. Não necessariamente sempre ela vai ter esse aspecto como a gente vê na foto ali. Ali, mais ou menos, a gente coloca um grau 2, né? No estágio 2. Né? E o estágio 3 é aquele estágio que você estava comentando a respeito da sua, eventualmente, tia, avó, que chegava no churrasco lá que você comentou e falou, nossa, tem até dificuldade de movimentar, porque o acúmulo de gordura pode ser tão grande, além do processo inflamatório osteomuscular, e isso gerar uma alteração da parte de movimentação mesmo. O próprio acúmulo dessa gordura pode determinar uma dificuldade de movimentação dessa meia paciente. de compressão que elas colocam ajuda? Não. A terapia, então, em relação ao tratamento, senhoras que às vezes com aquelas meias, né, de compressão. Sim. Em relação ao tratamento, a gente tem a questão nutricional, né, que é um ponto. Primeiro. Né? O tratamento da doença venosa associada, que também vai trazer conforto para essa paciente. A terapia compressiva, ela é bastante interessante e aí vale tem que ser vista por um especialista, porque a meia, ela é feita por uma paciente padrão, né? Uma paciente que tem uma perna mais linear. Aqui a gente tem uma paciente que tem uma perna diferente, né? Então a gente... não é chegar na farmácia e comprar e colocar. Não, porque essa paciente, ela vai no meu consultório depois, ela vai falar assim, olha, não me adaptei com a meia, porque a meia garroteou no joelho, a meia, ela dobra na coxa. Hoje a gente tem um mercado grande voltado para isso, então eu uso muito, eventualmente, uma calça leg que traz a possibilidade da paciente ter a terapia compressiva e não ter esse desconforto, uma leg direcionada para o lipedema, né? Então a gente tem a parte de fisioterapia, de drenagem linfática, é fundamental para ajudar essa paciente a melhorar sintomas da perna. Não é uma drenagem profunda, é uma drenagem mais superficial. E a atividade física para fortalecimento muscular, lembrando que essa paciente tem uma alteração osteomuscular e precisa desse fortalecimento. Então, inicialmente com atividades mais leves, atividade em água é muito interessante, né? A pessoa que desenvolveu a meia elástica, ele desenvolveu porque ele percebeu que quando ele entrava na água, a perna dele desinchava. Então a água faz essa compressão extrínseca sem eventualmente ter o desconforto da meia. Então a atividade em água é bastante interessante para o paciente que tem lipedema. Até estava vendo aqui que a hidroginástica, né, porque a atividade em água, o que eu faço? A hidroginástica é o mais indicado. Sim. Até como o senhor falou, geralmente são pessoas que têm um sobrepeso um pouco maior, quando cai na academia, e eu vi isso já, viu? Uma pessoa que visualmente ele tinha lipedema, começou a academia e não conseguiu dar sequência. A academia, a atividade física muito intensa inicialmente, ela promove uma inflamação, né? Que é do processo, né? Se você tem uma perna já inflamada, essa paciente, ela vai um dia, ela fala, não, piorei muito minha perna, eu não vou. Né? Então, por isso que você não precisa, no primeiro momento, fazer uma atividade extremamente intensa, né? A corrida, por exemplo, é sempre uma questão que eu falo para o paciente. Ela pode correr, a gente vai chegar a correr, mas talvez nesse momento inicial do tratamento não seja a melhor opção, porque você vai ter muito impacto e vai ter desconforto, né? Então, quando ela começa a entender o que está acontecendo com ela em relação a principalmente saber que isso não é culpa dela, né? Isso não é um desleixo dela. Às vezes as pessoas olham e falam, não, ela não se cuida, né? E isso traz para ela uma responsabilidade que não é dela, ela tem um problema, tem uma doença, né? E quando ela começa a entender isso daí, ela entende que ela tem como melhorar, né? Ela não vai se curar, mas ela vai melhorar e traz para ela para dentro desse ciclo do tratamento, a gente consegue oferecer uma melhor qualidade de vida. A gente falou, Márcio, da questão, acho que principalmente visual, no exame clínico, o que vai levar o paciente para um consultório vascular. Mas existe uma confusão, doutor, entre a obesidade já instalada e também o lipedema. Como é que a pessoa que é obesa, porque o Lorival citou várias vezes aqui, né? Você consegue ver ali um acúmulo, mas quem já é obeso e também tem lipedema, isso existe? E aí é mais difícil o diagnóstico? É mais difícil, porque o que você tem como característica do lipedema, eventualmente, é não acometimento
do tronco. E o obeso vai ter o acometimento do tronco. As duas doenças, elas podem existir em conjunto. Mesmo porque se a gente tem como base uma alimentação ruim, eventualmente esse paciente vai desenvolver também a obesidade, né? Mas a gente vai ter vezes que a gente não vai conseguir diferenciar, né? O que vai determinar é você tentar buscar os sinais que trazem mais a característica pro lipedema e aí entender que essa paciente tem sobrejuntado aí a questão da obesidade. O senhor disse que desde 1940 foi detectado, né? Começou a se falar de lipedema. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde começou a dar ter uma visão diferenciada com relação ao assunto. A medicina evoluiu com relação ao lipedema? Existe esperança para muitas pessoas? O Lorival fez uma conta rápida aqui, em torno de 7 mil pessoas dentro de Botucatu, 8 mil que possam ter lipedema. Existe uma esperança para logo, né, para as pessoas que sofrem com isso, doutor? Existe. Acho que hoje em dia a gente tem prestado muita atenção em relação ao lipedema, né? Nos próprios congressos vasculares, o espaço dedicado às mesas de discussões a respeito do lipedema tem cada vez mais ganhado destaque. A própria indústria, né? Eu sempre falo que a medicina ela evolui quando a indústria quer, né? Se a indústria precisa ter investimento da indústria, né? Essas canetinhas emagrecedoras são um exemplo. Você tem estudos grandes, mas que precisa ter financiamento de alguém, né? Que normalmente é a indústria. Então, a indústria está voltada para a questão do lipedema. A gente tem hoje em dia cada vez mais tecnologias e sempre na tendência do menos invasivo, né, para você oferecer uma melhora na qualidade de vida desse paciente. Mas lembrando que o tratamento inicial, ele é independente da fase que a gente tiver, ele é o mesmo, ele é clínico. A gente precisa primeiro trazer essa paciente para o diagnóstico, conscientizar o que ela tem, para ela entender esse processo e iniciar a terapia, principalmente com a orientação nutricional, com a terapia compressiva, com o uso da meia, da fisioterapia para drenagem e da atividade física para você iniciar esse processo. Feito esse início de tratamento, a paciente adaptou, ela entrou na briga, vamos lá, vamos acompanhar. Aí lá na frente a gente começa a pensar em técnicas mais invasivas, outras possibilidades para melhorar o aspecto da perna como um todo. Mas tem todo um processo antes disso. Não adianta nada você ir procurar, vou fazer uma lipoaspiração, se você não se adaptou em relação ao tratamento clínico, não vai ter um resultado a médio e longo prazo duradouro. Entendeu? E para quem tá ligando o rádio agora e pode estar perguntando por que um vascular tá falando de lipedema e não um endocrinologista? É o que eu havia dito, né? O vascular, ele é médico de dor na perna, né? Essa doença, ela tem um componente vascular, ela é uma doença vascular, né? Tem um processo relacionado à microcirculação, né? E isso faz, e o paciente vai procurar o vascular pela questão de dor na perna, né? Então, e a outra coisa também que tem em 25 a 50% das vezes você tem associado a doença venosa, que é a nossa doença característica. Ela não é uma doença unicamente vascular, mas ela tá no consultório vascular. E aí o vascular é o maestro dessa doença, ele que vai direcionar, olha, você precisa passar no endócrino também, você precisa passar no nutrólogo, você precisa fazer terapia compressiva, você precisa fazer a drenagem linfática. Então a gente vai direcionando pro tratamento e aí vai acompanhando a evolução dessa paciente e tratando também eventualmente a questão venosa que está associada nessa doença. Quem sofre do lipedema, de repente sofreu um acidente doméstico, a cicatrização é da mesma forma? O que acontece às vezes é que você tem uma perna inflamada. Tá. Então você já tem um processo inflamatório acontecendo ali, né? Se você tem um processo inflamatório e você provoca outro processo inflamatório em cima dessa perna, você pode ter uma reação mais exacerbada da inflamação da perna. A gente vê isso muito quando a gente trata varizes, sem tratar o lipedema, né? Então a paciente chega lá no consultório, aí ela, eu tenho esses vasinhos, isso me incomoda, não sei o quê. Quando você vai e trata esse paciente sem antes direcionar o tratamento do lipedema, às vezes ela pode ter uma piora dos vasinhos, como uma reação inflamatória suprajuntada à inflamação que já existia. Ficar muito tempo em pé piora, incha mais, não incha? Você tem uma piora em relação à sensação de inchaço, né? Mas diferente da insuficiência venosa, quando essa paciente chega para
repousar e colocar essa perna para cima, ela não vai ter diminuição do tamanho da perna, do inchaço da perna, como você tem ao final do dia que você fala, nossa, minha perna tá inchada, vou colocar a perna para cima e aí de manhã você acorda, ela tá desinchada. Ela acorda de manhã com a mesma aspecto, a mesma sensação de inchaço, né? Porque não é o mesmo processo que a gente tem no inchaço da insuficiência venosa. Eu fico imaginando, né, como o doutor falou no início da entrevista, né? A partir do início do ciclo menstrual, a mulher pode ser acometida do lipedema. Como é que é a vida dessa pessoa? Porque a gente às vezes vê uma foto dessa, vê casos, né? É uma senhora já idosa e tudo mais. Mas pode acometer uma jovem também, sim, né? E como é que é o período escolar, o trabalho, como é que é a vida de uma jovem? Como eu havia dito, a beleza da perna tem uma importância muito grande para a mulher, né? O homem às vezes não valoriza tanto essa questão, mas a mulher tem essa relação com a beleza da perna. A gente vive um país quente, um país de perna de fora, né? Então é muito importante para a percepção da mulher a beleza das pernas. Por isso que a gente fala em relação ao acompanhamento multidisciplinar, inclusive às vezes um acompanhamento psicológico, porque a dor não é só a dor, a sensação de dor, é a dor psicológica. Essa mulher ela sofre, né? Porque ela se culpa, ela tende a trazer para si a culpa. Ela fala, não, a minha perna é assim porque eu não me cuido, a minha perna é assim porque eu sou desleixada. E não é. É uma doença, tá nela, ela piora no período de influência hormonal, né? Mas é uma questão hereditária. E é legal ter esse espaço, inclusive as sociedades médicas trazem o mês de junho como um mês para você conscientizar. Ela não tem culpa, vamos dizer assim, ela tem que pôr na cabeça, eu não tenho culpa. Não tem culpa. Para você é um mês de conscientização do lipedema, né? Para justamente trazer esse alívio, essa luz no fim do túnel para essa paciente e saber que não existe cura. A doença venosa também não tem cura, né? Mas tem controle. Com acompanhamento adequado você consegue melhorar e muito a qualidade de vida dessa paciente. Setembro nós temos o mês da doença vascular, é isso? Agosto. Vou até aproveitar aqui, pedir licença para vocês para falar. A gente já está em vias de final de organização, 15 de agosto, lá no Shopping Botucatu. A gente vai ter esse ano a 8ª edição do Dia Vascular, que é um dia que a gente tá lá disponível para outras coisas, né? A gente vai avaliar a doença da carótide e da aorta, mas também proporcionando aí melhora na qualidade de vida. Vai voltar aqui para falar disso. A gente quer conversar sobre isso, sobre a influência do cigarro, né? Tabagismo, né? Dessa história. E tem uma outra coisa, Márcio, sei que você deve estar querendo encerrar já com o Márcio, né? Mas eu não tenho, toda vez que eu encontro o doutor Rafael, eu tenho que fazer um agradecimento em nome da família, né? O Rafael abre aspas, culpado, fecha aspas, culpado, o Luciano tá vivo, né? O Luciano, um tempo atrás, sofreu um acidente nessas corridas que ele não para de fazer. E ele passou no hospital, o hospital olhou, falou, não, toma isso aqui, vai para casa. Ele estava indo para casa, eu me encontrei com o Luciano, lembro até hoje, pedi para ele parar, tava ali, frente à farmácia, Drogazil, ali na avenida. Falei, deixa eu dar uma olhada. A hora que eu olhei, falei, volta pro hospital. Volta pro hospital. E na época eu liguei, o Rafa, ele foi para lá. O Luciano ficou internado quase um mês, cara. Não morreu porque ele é um grande cirurgião, conhece muito. Mas olha o que é, às vezes, um diagnóstico errado. Ele podia ter ido para casa, né? Podia ter tido uma gangrena, uma embolia, qualquer coisa desse, porque era grave a situação dele. E se tá vivo, o Pimenta aqui é o grande culpado, tá? Não culpe ninguém mais, só ele é culpado. E a gente só tem que agradecer o grande cirurgião, o grande médico, a grande pessoa que você é, meu querido. Obrigado, Louro. Obrigado pela lembrança. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por toda a família. E foi um prazer poder ajudar aí nessa. Ajudou. Essa questão. E se ele vai para casa, ele tinha virado história que permanece. Né? Obrigado da consideração. Obrigado mais uma vez aí da possibilidade da gente poder trazer um pouco de informação para todos aí. E fico à disposição sempre para novas conversas aí. Muito obrigado, doutor Rafael Pimenta. Até a próxima. Em agosto voltamos a falar do mês da cirurgia vascular. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.